Bom dia, gente. Então, a ideia hoje é continuar a aula passada sobre interações intermoleculares, só que analisando a questão da solubilidade, né? O que é a solubilidade? Eu tenho um solvente, eu tenho um soluto, e esse soluto ele interage com esse solvente de tal forma que eu não vou enxergar mais esse soluto. Esse soluto vai se comportar, eu costumo dizer, como se fosse um gás. O soluto vai ocupar todo espaço que lhe é oferecido no solvente. E no final eu vou ter uma mistura homogênea, que é uma solução. Tá? Então, primeira máxima da solubilidade, né? Que é o semelhante dissolve semelhante, e a gente vai ver que ele tem, que é uma ponderação inicial, mas que tem limitações, né? O polar dissolve o polar e o apolar dissolve o apolar. Isso é uma característica, mas eu não posso falar que não existe solubilidade entre, por exemplo, a água, que é uma molécula extremamente polar, e o metano, que é um hidrocarboneto, então é uma molécula extremamente apolar. Eu posso falar que a solubilidade ela é muito baixa, mas eu não posso falar que a solubilidade é nula. Tá? Então essa semelhança ela tem a ver com o tipo de interação intermolecular. Ponto. Por exemplo, eu tenho uma molécula aqui, um álcool. Eu tenho essa hidroxila. O que eu tenho nessa hidroxila? Eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio. Eu tenho aqui uma parte polar da molécula, mas como é um álcool e eu tenho ainda uma parte que é um hidrocarboneto, essa molécula se divide em duas partes, uma parte polar e uma parte apolar. Essa parte apolar, ela faz interações de London. E essa parte polar, como é uma parte polar, onde o hidrogênio está ligado diretamente ao oxigênio, ela faz interação de hidrogênio. Então, na mesma molécula, eu tenho duas características diferentes. Então, se eu quero analisar essa molécula quanto à sua solubilidade em água, qual parte seria solúvel em água? A parte polar, a parte que faz interação de hidrogênio. Então, em relação à solubilidade em água, eu vou falar que existe uma parte da molécula que é hidrofóbica, não é solúvel em água, e existe uma parte da molécula que é hidrofílica, que é a parte solúvel em água. Analisando a molécula de forma geral, e aí fica bem simples de entender, que essa molécula vai diminuindo a sua solubilidade a partir do momento que eu aumento a parte hidrofóbica. E essa molécula que tem essas duas características, uma parte hidrofílica, solúvel em água, e uma parte hidrofóbica, insolúvel em água, é uma molécula que tem característica anfifílica. Característica típica, deixa eu pegar um bichinho aqui para apresentar para vocês. Esse aqui é o novo morador da casa, tá? É a Uni. Ela é adotada de quarentena. Dá beijinho para todo mundo e para de morder meu pé. Então, as moléculas anfifílicas é característica, por exemplo, de detergentes. O que eu quero num detergente? Eu quero um detergente solúvel em água, porque no final da lavagem eu vou escorrer a sujeira com água, mas eu quero uma parte que dissolva a gordura. Então, detergentes têm propriedades anfifílicas, tá bom? Então, analisando moléculas de álcool onde eu tenho um carbono ligado à hidroxila, 2 carbonos ou 3 átomos de carbono. A maior solubilidade em água é para a molécula que tem a menor parte apolar, que tem a menor parte hidrofóbica, tá? Então, o metanol, ele é mais solúvel em água do que o propanol, que tem 3 carbonos. Isso vale para qualquer molécula polar que faça interação de hidrogênio. Por exemplo, uma amina,
Também é uma molécula que tem interação de hidrogênio como característica principal, mas ela também tem uma cadeia carbônica ligada. Olha, a amina primária, a amina secundária, que tem 2 cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio, e a amina terciária, que tem 3 cadeias carbônicas ligadas ao nitrogênio. O que eu posso analisar como característica? Que essa amina primária e essa amina secundária, ela faz interação de hidrogênio. Enquanto essa amina terciária, ela não faz mais interação de hidrogênio, mas ainda é uma molécula polar. Então é uma molécula que tem interação de polo-dipolo. Se eu analisar quanto à solubilidade em água, eu vou ver que quem tem menor solubilidade em água é a molécula que não faz interação de hidrogênio. É a molécula que é menos parecido com a água, que é uma molécula que faz interação de hidrogênio. Então, quem tem maior solubilidade? Quem faz interação de hidrogênio. E por que a amina primária ela é mais solúvel do que a amina secundária? Menor cadeia carbônica, menor parte hidrofóbica. Bom, galera, seguindo. Um outro exemplo para a gente analisar esse lance do tamanho da cadeia carbônica frente à solubilidade. Eu peguei ácidos orgânicos. Então, o que é um ácido orgânico? Ela tem essa carboxila, essa carbonila ligada à hidroxila. Então, essa hidroxila ela faz interação de hidrogênio. E essa cadeia R seria o tamanho da cadeia carbônica. Olha só, o ácido acético só tem um átomo de carbono e vou falar que a sua solubilidade em 100 gramas de água é uma solubilidade infinita. Então eu posso colocar qualquer parte de ácido acético em água que vai ser completamente solúvel. Mas olha, pentanóico, 5 átomos de carbono. Hexanóico, 6 átomos de carbono. Heptanóico, 7 átomos de carbono. O que acontece com a solubilidade em 100 gramas de água? Ela vai diminuindo. Então, é um dado empírico e é a prova que quanto maior a cadeia carbônica, maior a parte hidrofóbica, menor a solubilidade. Tá? Então, quanto maior a cadeia carbônica, menor será a solubilidade de qualquer molécula que faça interação de hidrogênio e que tenha uma cadeia carbônica apolar. Galera, saindo um pouquinho do campo das moléculas e analisando um composto iônico. Compostos iônicos, eles têm uma certa solubilidade em água. Alguns compostos têm uma grande solubilidade em água, outros uma solubilidade em água menor. A gente já pode até discutir um pouco isso, mas olha, o que seria uma matéria? Então eu tenho aqui um grãozinho de sal visível. E o que eu tenho nesse grão de sal? Eu tenho o que eu chamo de retículo cristalino iônico, onde eu tenho a proporção de cátion iônico e ânion para tornar esse retículo eletricamente neutro. Então, como eu estou falando de um retículo cristalino formado por sódio e cloro, como o sódio ele tem um elétron a menos e o cloro tem um elétron a mais, o que eu posso garantir em relação a esse retículo? A proporção entre cátions e ânions é uma proporção de 1 para 1. Então, a macromatéria ela vai se tornando visível, e se essa macromatéria é formada por átomos de NaCl ou de íons NaCl, eu posso garantir que ali, independente da quantidade de átomos de sódio e átomos de cloro, a proporção é de 1 para 1. Tá? E como que eu posso explicar a solubilidade desse composto em água? O NaCl é bem solúvel em água, né? Bom, eu tenho retículo cristalino, onde para cada ânion eu tenho um cátion, e eu tenho a molécula de água que a gente já viu que é uma molécula polar. Então a molécula de água, ela tem um polo negativo e ela tem um polo positivo. Quem é o polo negativo? O oxigênio, que é mais eletronegativo. Quem é o polo positivo? O hidrogênio, que é menos eletronegativo, então por indução ele perde elétron. Nessa ligação covalente, os elétrons estão mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio.
Vamos pensar de forma prática. Eu tenho NaCl, cátion e ânion, ligado por interações eletrostáticas, tipo um ímã. Eu coloco água e quebro essas interações eletrostáticas. Então, eu vou separar o cátion do ânion. O que é simples de imaginar? Que esse cátion e esse ânion, no mesmo sistema, eles vão se unir, formando novamente o retículo cristalino. Então, não adianta pensar que a água ela quebra esse retículo e separa o cátion do ânion, ele dissocia essa matéria, sem pensar no mecanismo que estabilize esse cátion e esse ânion, tá? E esse mecanismo a gente chama de solvatação. Então, o cátion, no caso o sódio, ele vai ser estabilizado e vai ser rodeado por moléculas de água, onde a parte negativa da água ela vai estabilizar esse cátion. Enquanto esse ânion ele vai ser estabilizado pela parte positiva da água. Então, esse processo onde moléculas de água ficam rodeando cátions e ânions, eu chamo isso de solvatação. Tá? E aí, por que eu posso entender que compostos iônicos são mais solúveis do que outros? Eu posso pensar como um processo físico mesmo. Quanto maior o meu cátion e maior o meu ânion, eu preciso de mais moléculas de água para rodear esse cátion e esse ânion e solvatar esse cátion e esse ânion. É por isso que compostos iônicos não são infinitamente solúveis em água. Mesmo a NaCl, que é bem solúvel em água, se eu for colocando NaCl em água, vai ter um momento que a água não consegue mais dissolver e eu vou ver o NaCl precipitado no fundo do copo. Porque eu não tenho mais moléculas de água o suficiente para solvatar esse cátion e esse ânion. Tá? Então, esse é o processo para explicar a solubilidade de compostos iônicos em água, que é uma interação íon. Quem são os íons? Os cátions e os ânions. Dipolo. Quem é o dipolo? É a água, que tem um polo positivo e um polo negativo. Galera, uma característica que tem a ver com interação intermolecular, mas que não tem a ver com solubilidade, tá? Mas é simples de entender. Por que materiais iônicos eles quebram com facilidade? Se eu pegar uma pedra e martelar essa pedra, eu quebro a pedra. Agora, se eu martelar um metal, tipo uma colher, qualquer coisa metálica, ela não quebra, ela se deforma. Uma maneira simples de entender é o seguinte: eu tenho aqui o retículo cristalino, onde um cátion estabiliza um ânion, na proporção de 1 para 1. Quando eu dou uma martelada, eu posso alterar esse retículo cristalino e desestabilizar. Como? Eu vou aproximar ânion do ânion, cátion do cátion. Eu vou ter repulsão eletrostática e aí esse material não aguenta e ele quebra. Tá? Isso não vai acontecer, e aí eu reservei, tá? Então eu vou gerar uma repulsão eletrostática, porque eu vou colocar íons da mesma carga próximos. Isso não vai acontecer com retículo cristalino metálico. Galera, eu separei uma aula onde eu vou falar só sobre ligação metálica. Uma aula bem pequenininha, pouco se comenta sobre ligação metálica no ensino médio, mas eu preferi falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, sem entrar em detalhes, como é que eu analiso um composto metálico? Ele tem metais, esses metais não têm uma grande eletronegatividade, pelo contrário, tem uma grande eletropositividade. Então, os elétrons ficam muito livres nesse retículo cristalino. Então, o que eu tenho aqui a gente chama de mar de elétrons. Os elétrons têm muita facilidade em se locomover nesse retículo cristalino formado por metais. Essa carga positiva é só para representar que eu tenho núcleos atômicos metálicos. Tá? E vão analisar mesmo o que a gente analisou para compostos iônicos. A gente viu que compostos iônicos eles quebram com facilidade, enquanto compostos metálicos eles torcem, eles não quebram. Se eu martelar, eles se deformam.
Então vamos pensar em um retículo cristalino metálico. Então essa carga positiva não são cátions, são núcleos atômicos de metais, tipo ferro, sódio. E eu não tenho uma atração eletrostática, eu tenho um outro tipo de estabilidade que eu vou explicar na próxima aula. Mas se eu deformar esse retículo cristalino, eu não vou chegar a uma situação de repulsão eletrostática, porque não é esse efeito que estabiliza. Não é assim que eu explico a estabilidade dos metais. Então, como eu não tenho alteração em termos de interações interatômicas, então o material ele se deforma e não quebra. Galera, então essa foi a aula de hoje. Beijinho, e o próximo vídeo eu falo sobre ligação metálica, tá?